Esperamos aqui agora um pouquinho, 5 minutos para todo mundo ir entrando, chegando. Fico feliz aqui com a presença de todo mundo que pôde estar aqui e participar, também o pessoal que está online. Tem 16 pessoas online, eu acho que já mostrou um sucesso da ideia. A ideia é que desde o início tive apoio do hospital, do Dr. Maurício, do Rafael. Agradecendo o apoio também da Mariana, de todas as equipes que participam, né, desse mundo aí dos transplantes, né, de todas as áreas, multidisciplinar, multiprofissional. Acho que é fundamental a participação de todos, senão a gente não consegue fazer nada. E a ideia é a gente começar a ter essas reuniões mensais. A ideia não é aula, ninguém que está para ensinar e mostrar nada, a gente está todo mundo para aprender com os casos. Então, quem tiver algum caso, quem tiver alguma curiosidade, algum caso que aconteceu, alguma coisa para acrescentar de qualquer área, né? Desde a nutrição, fisioterapia, infecto, UTI, anestesia. Eu acho que é para a gente conseguir somar forças para conseguirmos melhorar cada vez mais aqui, né? Hoje eu selecionei 2 casos, então um caso de uma hepatite fulminante e tem um caso, se der tempo, para a gente discutir um caso que está entrando na lista, né? Então, não sei se o Felipe também, o Felipe já está. Então a gente vai começar com o caso da hepatite fulminante. Eu acho que a ideia é a gente ir comentando, a Mariana vai passar a linha do tempo de como foi esse caso. A gente tem a contribuição do Felipe da radiologia, do Dr. Felipe da radiologia, a doutora Fabiana da patologia, que eles também vão comentar, selecionaram algumas coisas do caso. Bom, pessoal, bom dia. Muito obrigada a todos pela presença. Também fico muito feliz com esse momento, né, com essa reunião Espera aí que científica não que a tá para gente quem tá começou a online, tá bom? promover. Tem alguém falando no... Me ouvem? Eu vou compartilhar aqui. Ah, tá bom. Sim, Desculpa, acho tem que um eu não tinha jeito. ido até. Agora Pode ir. foi. Obrigada. Bom, então, só agradecer, né, a todos pela presença. Então, a intenção, né, como o doutor falou, a gente fazer essa reunião de forma mensal para a gente discutir nos casos que a gente tiver aqui na instituição, de forma multi, né, e não é, né, como ele falou, não é uma aula, é para a gente discutir mesmo, é totalmente informal, a gente só traz aqui um slide para mostrar qual é o caso que a gente vai discutir e essa primeira linha do tempo para a gente mostrar qual foi a evolução do paciente, tá? Então, o caso que a gente vai discutir hoje é a paciente MRCF, de 70 anos, sexo feminino, com diagnóstico de insuficiência hepática aguda fulminante por etiologia de paracetamol. De antecedentes pessoais, ela é hipertensa, tem hipotireoidismo, IAM prévia, doença vascular periférica, com TVP de membro inferior direito há 10 meses, artrite reumatoide grave e artroplastia bilateral há 10 anos, uma paciente cadeirante. Com medicações em uso, levotiroxina, pantoprazol, arava, espironolactona, xarelto, celostazol, naproxeno, lírica, endofolim, metotrexato e atenolol. Então, ela deu entrada na internação via pronto-socorro no dia 1º de 5 de 2023, por dor em quadril direito, há 3 dias. Então, já era uma paciente, né, com essa artrite importante, referia a luxação frequente em ambos os quadris após a artroplastia. No dia 2/5, então, ela internou, foi realizado um procedimento para redução incruenta de artroplastia de quadril direito sob sedação. No dia 3/5, a paciente estava de alta, e aí ela, quando ela foi transferida para a cadeira de rodas, ela se queixou de dor e deformidade, né, no mesmo membro inferior direito, e teve uma hipótese diagnóstica de monóvala luxação. Então, foi suspensa a alta, e aí foi solicitado um raio-x e uma toma de quadril.
Então, nessa toma de quadril foi evidenciada uma nova luxação da prótese do quadril direito, uma grave perda óssea acetabular direita, foi suspenso o Xarelto, iniciado o Clexane, e foi reagendada uma nova cirurgia para o dia 9 do 5. Né? O tração do membro inferior direito não evidenciava TVP, e a paciente sempre utilizando diversas medicações para analgesia, de morfe, canabidiol, dipirona EV e tudo mais. No dia 9 do 5, ela realizou essa artroplastia com ressecção do quadril direito, retirou a prótese, e no dia 11 foi para UTI, e no dia 11 do 5 foi de alta para UCI, referindo dor no local da cirurgia. Obrigada. No dia 13 do 5, ela segue referindo dor na incisão cirúrgica, nesse extenso processo, né, infiltrativo ao redor da incisão cirúrgica, foi otimizada a analgesia, entrou com antibiótico terapia com meropenem. No dia 18 do 5, foi se apresentando melhoras dos sinais inflamatórios, porém esse membro ainda evoluindo com grande volume de edema, saída de pequena quantidade de secreção e seguindo com a analgesia. Bextra, dipirona EV. Acho que aqui o Dr. Lucas quer fazer um adendo. Será que o Felipe consegue colocar a imagem dela nesse momento, Felipe, para a gente discutir? Felipe da rádio? Acho que vai ser mais fácil depois, né? Vou seguir com a linha do tempo, a gente passa depois, então, tá bom? Eu mandei no grupo o ID. Bom, então no dia 25 do 5, o paciente continuou na UCI, o paciente começou a evoluir sonolenta, edemaciada, iniciou o uso de Lasix e albumina, suspensa analgesia, foi realizada uma punção nessa coleção do membro inferior direito no dia 24 do 5 e começou a apresentar episódios de confusão e delírio hiperativo. Permaneceu na UCI, mantendo esse quadro. No dia 31 do 5, ela continuou mantendo delírio, apresentando uma icterícia 2 para 4 cruzes, colúria, foram suspensos medicamentos potencialmente hepatotóxicos e teve uma elevação importante de transaminases e alargamento de INR. Foi transferida para a UTI, ela evoluiu com rebaixamento de nível de consciência e necessidade de intubação. No dia 1º do 6, ela evolui com um quadro de hepatite aguda grave por paracetamol, até então interrogado, e iniciou hemodiafiltração. No dia 4 do 6, ela foi avaliada pelo Dr. Lucas para transplante hepático por uma hepatite fulminante, sem sinais de hipertensão intracraniana, foi inscrita na lista, foi priorizada para a hepatite fulminante e também avaliada pela equipe multi do transplante. O transplante foi realizado no dia 7 do 6, sem intercorrências. O fígado tinha um aspecto necrosado, reduzido de tamanho, compatível com a hepatite fulminante. No dia 8 do 6, seguindo grave, sem nora e sem sedação, ainda em prisma. Foi estubado no dia 9 do 6, com abertura ocular positiva, não contactuando, ainda em prisma. Foi evoluindo bem nesse pós-operatório. Depois evoluiu com derrame pleural, precisou de uma toracostomia fechada à direita no dia 13 do 6, foi retirado o dreno no dia 15. No dia 16 do 6, acabou evoluindo com uma fadiga muscular, teve que ser reentubado, evoluiu com uma nora em altas doses, prisma. E no dia 17 do 6, evoluiu em estado grave, teve que ir para uma arteriografia hepática, onde mostrou uma vasoconstrição intensa e evoluiu em PCR durante o procedimento e evoluiu a óbito às 21h13. Esse caso, na realidade, eu selecionei para a gente começar com ele, por ser uma hepatite fulminante, uma hepatite que a gente precisa, o quanto antes, identificar, né, dentro da instituição e fazer o tratamento correto. Eu queria, naquele momento, antes de passar para esse slide, eu acho que o Felipe não está conseguindo entrar lá, ele está pedindo um código aqui que eu não sei que código Agora eu que ele consegui, precisa. Lucas. Conseguiu? Que era interessante ver se a gente consegue mostrar a imagem, porque era uma paciente
70 anos, com várias comorbidades, mas do fígado ela tinha uma esteatose, então ela, a princípio, o fígado com rígido ali do fígado, né, sem problemas hepáticos. Ela tinha esse problema ortopédico, que também já estava com bastante seleção, resistência multibacteriana, né? Então, ela estava com essas abordagens da troca da prótese, controle de dor, né? Ela tinha uma alergia a algum tipo de analgesia que eu não me lembro agora também. E esse período, né, que a gente detecta a hepatite, a Lisa também pode fazer algum comentário desse momento, né, quando foi detectado, o momento que foi para a UTI e o momento de priorização. A gente olhando numa lista do tempo, parece que foi bom, mas quando ela ficou ativa, a gente teve ali 3 dias, né, para a gente conseguir ter o transplante. E ela realmente já foi para o transplante numa situação muito grave, né? Ela foi para a sala de cirurgia com a nossa dúvida no momento era se ela realmente tinha sinais de hipertensão intracraniana que não fossem reversíveis mais, mas com a medida da pressão, a tomografia eram boas e a gente seguiu com o transplante e a evolução pós-transplante foi muito boa, foi surpresa muito grande de todo mundo. Ela foi estubada, saiu a droga, né? Então ela recuperou muito bem. E depois entrou ali numa nova choque séptico e a gente não tinha mais antibiótico que cobria ela, né? E aí mostrou uma isquemia que o Felipe depois tem uma outra imagem nesse fígado. Então por isso que ela foi para essa arteriografia na tentativa de ver se era alguma isquemia hepática, mas acabou que no final a impressão era do choque mesmo. E infelizmente ela teve uma intercorrência nesse exame e teve a parada cardíaca, né? Eu acho que seria interessante a Lisa comentar dessa época, né? Lucas, quer que eu mostre as imagens? Eu estou compartilhando aqui no Zoom. Sim, sim. Boa, Felipe. Imagino que vocês estejam conseguindo ver a tela, né? Sim. Tá, beleza. Eu abri aqui primeiro a imagem pré-transplante, né? Uma tomografia sem contraste, feita no dia 1º de junho. Basicamente era um exame de uma paciente grave, né? A gente não toma sem contraste. A gente via já no tórax pneumonia aspirativa bilateral, bastante evidente ali na base esquerda, mas também na direita. Paciente sondada com sonda digestiva, né? O fígado realmente não era um fígado que chamava atenção para hepatopatia. Realmente, quando a gente pega a atenuação, tem uma atenuação de deposição gordurosa, né? Então bate aí com seus achados, Lucas. E paciente edemaciada e realmente com esse achado exuberante aqui no quadril direito, né? Com uma alteração degenerativa bem importante, né? Bastante destruição óssea e uma artroplastia pregressa no quadril esquerdo. Aí, será que eu já mostro as pós-transplantes? Sim, aproveita. Bom, aproveitando aqui, né? Então, vou mostrar aqui já a portal do pós-transplante, né? Então, a gente vê aqui o enxerto, né? Com a morfologia preservada, né? Tem um certo edema periportal habitual para o pós-transplante, mas com a veia porta pérvia, com a artéria Felipe, essa hepática. foi do dia da arteriografia? Desculpa interromper. Essa aqui Você foi do sabe? dia 12 de junho. Vamos ver a Ah, temporalidade disso. Acho que a arteriografia Acho que a arteriografia talvez foi tenha sido dia 17, não 17, foi? né? É. É, ah, a tomografia que nós temos é do dia 12 de junho. tá, tá. 12 de junho, né? Então a gente vê ali, mostrei aqui a porta, a gente vê a cava também aqui perto, as veias hepáticas, as anastomoses bem. E realmente o que chamava atenção, além desse líquido esperado aqui no hilo hepático, um edema periportal, era essa área aqui no lobo direito, aqui no segmento 5 e 6, uma área de hipoperfusão, né? Você vê que os vasos passam no meio, então isso não é uma lesão focal, é uma área meio geográfica, né? Que isso está relacionado com hipoperfusão, já uma isquemia em curso desse parênquima hepático. Realmente pensar a gente não vê nenhuma causa macrovascular e isso poderia estar relacionado sim com uma condição sistêmica aí de hipoperfusão. Então, basicamente eram esses os achados tomográficos do caso. Ótimo.
Acho que então é isso, né? Uma paciente de 70 anos, cheia de comorbidades. Eu até queria rever a imagem mesmo, mas aparentemente nada crônico, porque artrite reumatoide, não sei se fez metotrexate em algum momento. A gente Fez. sabe, né, que fez. Isso é algo que Tem pra gente a, sempre. tem a imagem a Fabiana tá aí também, ela viu o explante, ela vai comentar, fez as fotos. Que Fabiana, se quiser colocar. às vezes tem uma cronicidade aí, então. o paciente faz algo, um acute on chronic, mas sem ter hipertensão portal, sem outros achados. O que eu acho desse caso, para a gente ter em mente, que era uma paciente que estava com muita medicação, né? Medicação endovenosa, a gente sempre tem que estar atento para anti-inflamatório, que ficam nesses pacientes, e a gente sabe que eles evoluem com toxicidade, e nós somos chamados muitas vezes por esse motivo, algo que a gente consiga contornar de forma mais fácil, mas que essa paciente acabou evoluindo para insuficiência hepática mesmo. Então, piora da bilirrubina, encefalopatia hepática, coagulação, e acho que é isso, né, Lucas? Sim. E eu acho que tinha muito o quadro infeccioso dela também, para a gente sempre estar atento, né? Tanto da parte locomotora quanto da pulmonar, que eu acho que isso também dificulta o nosso sucesso pós-transplante. O achado no macroscópico, né, do fígado era um fígado realmente de hepatite fulminante, ele era reduzido de tamanho, necrosado, né, aquele fígado bem, a gente chama ele de careca, assim, ele é bem liso, né, de quem olha por fora acha, nossa, o fígado tá bonito, mas ele é todo necrosado. E aí a Fabiana vai falar agora das... Fabiana, Olá, tá esperando vocês terminarem a bom dia. conclusão, hein? Bom dia. Então, aqui é o explante hepático. Então, nessa imagem, nós vemos a coloração picrocílios vermelho para pesquisa de fibrose. E há várias áreas com necrose, e a gente consegue ver ainda as estruturas, tipo, que são os espaços portas e as veias centrolobulares. Na próxima imagem, não está mexendo, não. Agora sim. À esquerda, nós vemos um espaço porta, e à direita há uma veia centrolobular, e perto dela a gente consegue ver que tem fibrose sinusoidal e já formação de septo fibroso. Então, na verdade, ela tinha várias áreas necróticas que a gente vai ver melhor nas próximas imagens, com corados com hematoxilina e eosina. Mas, além das áreas de necrose, nós conseguimos perceber também que já havia áreas de fibrose sinusoidal e com formação de raros septos, indicando que ela tinha uma hepatopatia crônica subjacente, que vai ser relacionada à esteatopatite. Nós vamos mostrar mais adiante. Aqui, na, nessa imagem, colorada por hematoxilina eosina, no menor aumento, nós vemos que há muitas áreas de necrose, então são áreas de necrose formando pontes, são zonais formando pontes. E, e algumas áreas que sobreviveram, que são mais perto dos espaços portas, e a gente já consegue ver que tem esteatose evidente. Aqui, novamente, a gente consegue ver que tem muitas áreas de necrose formando pontes e tem as áreas com esteatose também. Aqui, nesse momento, a gente consegue ver melhor essas áreas de... Vocês conseguem ver minha seta? Ah. Acho que não, né? Não, né? Sim, estamos vendo sim. Tá. Então tá. Eu pensei que não dava para ver. Então, aqui há uma área de necrose, que extensa, formando essas pontes, ó, aqui novamente. Então, são várias áreas de necrose. E aqui tem algumas áreas mais preservadas, com esteatose, e vai ter reação ductular, que a gente vai ver melhor lá mais adiante. Aqui, ó, um espaço porta. Então, tem essas áreas remanescentes que estão sobrevivendo ainda de hepatosos, que tem muita esteatose, e essas extensas áreas de necrose, formando umas pontes. Então, na verdade, esse padrão de necrose acontece em muitos tipos de drogas e também em etiologia viral também acontece esse mesmo padrão. Mas, assim, no início, a necrose por paracetamol ela tem um padrão meio de necrose
coagulativa, mas depois de um tempo ela começa a ser mais reabsorvida, o sistema o organismo vai lançando uma autonomia de alteração de células inflamatórias, daí esse padrão perde. Então, na verdade, já fazia um tempinho, ela não estava mais com o padrão coagulativo clássico. Ela já estava com uma lesão já em evolução, assim, no início de evolução. Então, na verdade, fica parecido com outros padrões de necrose submaciça por outras drogas. Aqui no aumento, a gente dá para ver que chamava já atenção em algumas áreas do fígado que havia hepatócitos muito balonizados e com formação de corpúsculos de Mallory, DENK. Então, com certeza, isso aqui é uma alteração que ela já tinha antes, indicando um padrão de esteatopatite, né, que poderia ser por disfunção metabólica, também poderia ser por etiologia alcoólica. E também, assim, eu vi na apresentação que ela também usava metotrexato. Então, o metotrexato ele pode tipo, exacerbar, intensificar um quadro já prévio de esteatopatite. Então, colabora para intensificar as alterações. Além disso, o paracetamol ele também ajuda a aumentar também a esteatose. Aqui nessa imagem a gente vê extensa necrose aqui, tem também bilirubinostase. Na periferia a gente vê reação ductular e também muita esteatose. Nessa próxima imagem também a gente dá para ver melhor a reação ductular, que é uma tentativa do organismo de tentar repopular os hepatócitos, né? Em vão. Tem um caso já muito grave esse daqui. Aqui a gente consegue ver uma área que tem uma formação de um septo fibroso, muitas áreas de necrose, esteatose, tem bilirubinostase também em meio processo. Aqui uma veia centrolobular, maiorzinha, e ao redor dela a gente chama atenção esses hepatócitos bem balonizados, que a gente vai ver no maior aumento. E aqui também no maior aumento ainda, a gente dá para ver que tem uma balonização acentuada, com corpúsculos limados, tem também fibrose sinusoidal ao redor, e já formação de ponto fibroso também. Então, era basicamente isso, era uma necrose hepática submaciça e uma paciente que já tinha hepatopatia crônica com padrão de esteatopatite. E vendo assim rapidamente os medicamentos que ela já usava, então o metotrexato provavelmente pode ter contribuído para a intensificação do processo. E o paracetamol pode ajudar também na esteatose e pela história clínica deve ter sido o causador dessa necrose submaciça, né? Então, parece um acute chronic liver failure. Ótimo. E curioso que a clínica dela, laboratorial, né, não representava essa doença crônica que ela já tinha, uma hepatopatia no fígado, né? Uhum. Mas evoluiu realmente com a fulminante ali, né? Alguém? Só uma Deixa eu coisinha, pular. ela não fazia uso de álcool não, né? Porque o álcool também pode aumentar a suscetibilidade para o paracetamol. Mas não tem história clínica, né, de uso de álcool. Que vocês saibam. Não registrado, não. Tá bom. Pulando a conversa aqui, Lucas. Então, uma senhora de 70 anos, bem trabalhada, com múltiplas comorbidades, cirurgias prévias, seguramente no score de fragilidade de idoso, ela é uma idosa frágil. Então, o risco relativo dela de óbito dentro do hospital, em relação à população em geral ou em relação ao idoso não frágil, é bem alto. E aqui, pessoal, se não tiver uma diligência multidisciplinar com esse doente, a gente não deshospitaliza. Então, a provocação que eu estou fazendo aqui, porque ela entrou aqui por uma luxação de uma próstata quadril, ganhou um transplante e morreu. Então, aqui eu não sei, Mari, se a qualidade avaliou, mas que bom. Porque houve dano aqui, né? A gente viu que ela broncoaspirou. Foi para CR? Perfeito. Não estava no meu radar esse aqui, não. Vou cavar. Foi antes? Foi antes. Que bom. Não, aqui, gente, eu não tem como eu não ter o olhar de responsável técnico, né? Então, a provocação que eu faço é essa, né? Se a gente, de fato, está com os nossos processos bem estruturados para o idoso frágil, e tem oportunidade aqui, né? A gente tem um protocolo de idoso frágil onde a gente classifica ele na entrada
porque ali ganhou como é um idoso frágil, a farmácia clínica vai ter que olhar isso com cuidado. Critérios de Beers, apesar de estar focado em delírio, tem um olhar sim dessa questão de hepatotoxicidade, de nefrotoxicidade. O time de fono para entender se foi de fato tudo cumprido para evitar a broncoaspiração. Então, é bem legal que a gente começa a ver situações que nos instigam a procurar melhoria contínua e é legal também ver de vocês que tu não ficou confortável em achar que teve evento, porque se a gente não ficar com esse olhar de procurar a falha assistencial de maneira muito transparente, a gente vai ficar sempre com o discurso do que é inerente ao procedimento. E esse é um discurso muito simplista, entendendo que o avião só cai porque está voando, gente. Maurício, esse caso foi, na época, era o Bruno que estava, né? Foi bem discutido em relação até ao transplante fútil para ela, né? E só que a gente foi pego de surpresa, né? Um paciente que estava tendo todo o investimento do hospital, tudo full, e teve um relato na história, né? A família era muito presente, ela era uma das pessoas que comandava a família, e a família relatou assim na enfermaria: nossa, a minha mãe está com a urina ficando escura, a minha irmã está ficando desorientada, não vou mandar ela para UTI, eh, então a gente avaliou e nesse contexto como ela, apesar de olhar na biópsia hoje, né, ela não tinha uma biópsia prévia disso, hepática, que ela já tinha ali uma hepatopatia, mas ela fulminou. Então, mas essa discussão foi real, assim, porque ela até Caso rico, né? e nessa espera do órgão, na minha cabeça assim ficou assim, putz, vale a pena ou não, vale a pena ou não, porque ela nesses 3 dias, é, sim, sim, É, hoje em dia a gente sabe que a expectativa de vida é uma, mas qual a dessa paciente, né? sim. Então, realmente, eu acho que a principal discussão aqui também é essa. Eu acho que o acute on chronic não muda muita coisa aqui para a gente indicar um transplante fulminante, não. Isso ainda mais aqui, ó, não tinha achado de hipertensão portal, um baço ok, um fígado. É, a idade também não era nada. Ô, Lisa, vocês acharam que foi paracetamol no fim? Ela, ela, é, Na verdade, foi feita uma análise usando um diagrama específico, validado, e não teve o desfecho. Teve um momento que ela estava com Tilex e paracetamol. Foi feita inúmeras intervenções farmacêuticas. Sim, a Alexamenofeno, né? Então, tava, e aí foi feita intervenção, a equipe médica não aceitou retirar, então só tirou o Tilex e manteve esse, que é inclusive um medicamento não padrão. Teve várias intervenções, teve aplicação até, doutor Maurício, de cultura justa, a gente viu que tinha, sim, de fato, oportunidades variadas, e, na verdade, a gente até faria já uma pergunta para vocês médicos, em que momento que é um gatilho para chamar uma especialidade que não foi o motivo da internação. Então, a gente tinha um motivo ortopédico ali, né? Não sei se tinha alguma coisa relacionada também à artrite reumatoide que ela tinha e vinha tratando há mais de 20 anos, mas em que momento que a gente, institucionalmente, independente da equipe que está no caso como titular, levanta a mão e pede a interconsulta com outros especialistas? Ô, deixa eu só terminar, então, assim, só dois comentários. sim, sim, é isso que eu ia comentar. Na realidade, eu não ia entrar nesses. Ela estava internada pela clínica médica, pela geriatria. É. Ó, mas eu só gostaria de fazer dois comentários. O primeiro, a despeito, o que a Fabiana pôs é que tinha uma hepatopatia de base, mas não era uma cirrose, tinha provavelmente um componente de esteatohepatite, o que
aumenta o risco de fulminar. Essa paciente teve clinicamente o diagnóstico de hepatite fulminante. Sim. Né? É isso, né, Isa? Só para ficar claro. Não, foi priorizar, E né? na biópsia é necrose submaciça. Então, eu acho que é isso, né? Então, só para não ficar dúvida de que sim. ela já era crônica e tal. O que a Fabiana mostrou ali, não, Sim, eu concordo. Agora, eu só estranhei, Isa, Lisa, porque é difícil, né? Assim, os dados de fulminante paracetamol é com dose muito alta, né? Mas fez. né? Edson, É, Edson, ela ficou em. é. E ela ficou em EV em bomba de E aí difusão. volta no que o Maurício falou, né? Um pouco do. Na época a gente Assim, discutiu eu não lembro de ter visto por paracetamol nos tantos transplantes, né? É. bastante. Os da... As primeiras casuísticas lá, né, das fulminantes na Inglaterra eram as 10 gramas. tentativas de suicídio com paracetamol, né? Então, Bom, acho que foi ótimo esse. Uma das coisas que nós percebemos na ocasião é que não tinha exames com a análise das transaminases. Foi uma coisa que foi uma oportunidade que nós, como farmacêuticos, perdemos também para fazer essa avaliação. Porque quando ela entrou com que ela recebeu dose tóxica de paracetamol, a farmacêutica que estava responsável, ela chegou a sinalizar a equipe, ela teve um pouco de resistência. Não tinha exame. Essa parte da resistência eu não ia entrar muito, mas teve resistência para chamar a patologia, teve resistência para chamar o transplante, e aí nesse tempo ela fica muito grave, né? Então, bom, a ideia foi uma discussão, acho que a ideia era 30 minutos. É, sim, sim. Alguém mais? Algum comentário? Eu tinha um outro caso cirrótico para discutir, mas acho que a gente pode discutir na outra reunião, né? A ideia é não ficar nada cansativo para todo mundo. Muito bom, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada. A ideia é ficar a nossa reunião sempre nas últimas terças-feiras do mês, tá bom, gente? Então, vou mandando na agenda de vocês. Obrigada, viu, a todos? Eu posso só falar uma coisa? Claro. Só para lembrar assim que às vezes tem alguns fatores que deixam o paciente mais susceptível ao uso de paracetamol. Então, por exemplo, a ingestão de álcool é bem conhecida, porque ativa o sistema do P450, né, das enzimas. Também pacientes com, tipo assim, com malnutrição, jejum prolongado também, e algumas interações medicamentosas. Então, por exemplo, se o paciente estivesse usando isoniazida, rifampicina e alguns outros convulsivantes também poderiam causar isso. Só para lembrar também esses fatores. Obrigado, Fabiana.